Tá? Então, a gente passa a ter duas regras agora. Uma regra aplicada aos planos de saúde que foram contratados antes de 1º de dezembro do ano passado. Então, se você contratou até dia 30 de novembro de 2024, vale a regra antiga que eu vou falar como funciona. A partir do dia 1º de dezembro de 2024, vale a regra nova que eu também vou falar como funciona. Então, olha só, quando for ocorrer a fiscalização, por exemplo, de um PROCON, o PROCON vai ter que ter em mente que existem duas regras vigentes. E ele vai ter que se atentar ao calendário de contratação. É o período da contratação. A data da de contratação. Exatamente. Então, a lei, ela não trouxe um período de transição, depois de tanto tempo passa a valer só a regra nova. Não. Então, fica valendo as duas regras. Então, você tem que ter em mente as duas regras para ver em qual delas você se enquadra. Vamos primeiro entender como era a regra anterior, que é a que vale para os contratos até 30 de novembro de 2024. Tá? Se o seu contrato é anterior a essa data, é essa regra que vale. Então, como funciona? Se você tivesse um atraso, pode ser de uma parcela ou somadas as parcelas, tá? Mas que desse se desse 60 dias ou mais, tá? Você poderia perder seu plano de saúde. Então, uma parcela ou mais, tá? Mas que os atrasos somados dessem 60 dias ou mais, desde que o plano de saúde te notificasse com 10 dias de antecedência. Então, é isso que não era observado. Essa notificação com 10 dias de antecedência não era observada. Então, de fato... Ou seja, vamos supor, meu plano de saúde vence no dia 1º do mês. Aí... Você esqueceu aquela parcela e pagou a próxima. Esqueci. Tá? Aquela ficou para trás. Ou vamos supor que eu não paguei mesmo. Vamos supor aqui que eu não tenha pago. Venceu o dia 1º de janeiro. 1º de fevereiro, 30 dias. Sim. Aí, dia 1º de março, eu também não paguei. Deu 60 dias. Só que a empresa, para ela cancelar o plano... Tinha que notificar. Ela tinha que ter me notificado no dia 20 de fevereiro. Te dando 10 dias para regularizar. Ela teria que me notificar. Exatamente. Dia 20 de fevereiro. Só que isso não estava sendo observado. Essa era a regra. E a regra que só ainda que não estava sendo observada. Exatamente. A empresa não comunicava. E só cancelava. Chegava no dia, cancelava. Unilateralmente. Sem comunicado prévio algum. E eu tenho um primo que passou exatamente por essa situação. Tá? Só que, no caso, Onofre, era feito débito em conta do plano de saúde dele. No dia, tentou fazer o débito. Ele, infelizmente, estava sem dinheiro na conta, não debitou, tá? E depois não tentou debitar novamente. Na cabeça dele tinha sido pago porque é débito em conta. Tá? E aquela Naquele mensalidade... dia não tinha dinheiro, mas no outro dia já tinha. Já tinha. O banco já tinha que não ter tentou lá. debitar novamente. Tá? E na cabeça dele passou. No mês seguinte ele pagou a mensalidade correto. Tá? No outro mês ele pagou a mensalidade correto. Aí ele foi usar o plano, foi negado. Entrou em contato com o plano de saúde. O plano simplesmente falou, não, seu plano foi cancelado porque a mensalidade do mês tal não foi paga. Só que eles receberam as do mês seguinte. Então, por que não notificaram ele? Você está pagando dos outros meses, mas coma para trás. Então, ele deveria ter sido notificado. Essa era a regra. Tá? Então, pode ser uma parcela ou somadas as parcelas. Se deu 60 dias ou mais, você pode perder o plano de saúde, desde que notificado com 10 dias de antecedência, para que você, neste período de 10 dias, possa regularizar o seu plano. Regra antiga. Ou seja, as empresas de planos de saúde estavam agindo de forma irregular. Não estavam obedecendo o que estabelecia Perfeito. A legislação. Perfeito. Vamos entender a regra nova agora? Bom, o senhor falou da regra para planos adquiridos até 30 de novembro de 2024. Perfeito. E agora, quem fez o seu plano? Um dia depois. Depois, dia 1º de dezembro de 2025. A regra... Não, 1º de dezembro de 2024. Exato. A regra mudou pouquinha coisa, mas que faz uma diferença gigantesca. Por quê? Como a gente viu, na regra anterior, poderia perder o plano com uma
mensalidade atrasada desde que desse os 60 dias. Agora não pode mais. Você tem que ter pelo menos 2 mensalidades atrasadas para que você possa perder o seu plano. Então, vamos colocar aqui a mesma situação do meu primo lá, Onofre, ele esqueceu de pagar a mensalidade de janeiro, vamos colocar, tá? Mas ele pagou fevereiro, pagou março, pagou abril. Ele pode perder? Olha só, quantos dias somaram de inadimplência? Não, não pode. Por quê? Porque só tem uma mensalidade em aberto. Então pode ter dado 90 dias de atraso, mas ele não pode perder o plano porque só tem uma mensalidade em aberto. Agora o plano pode ser suspenso. O atendimento pode ser suspenso até que ele regularize aquela mensalidade. Mas não cancelado. Mas não cancelado. Então, agora, para que você perca o seu plano, você precisa ter o atraso de pelo menos 2 mensalidades e pelo prazo de 60 dias, como era antes. Corridos. 60 dias direto. Direto. E precisa também da notificação com 10 dias de antecedência. Ou seja, por exemplo, a diferença é essa. Por exemplo, minha parcela venceu dia 1º de janeiro. Perfeito. 1º de fevereiro eu não paguei. Exato. 1º de março, não paguei. Aham. Deu 60 dias. 60 dias. Você pode perder o plano desde que 10 plano. dias antes você seja notificado. Desde que eles tenham me notificado no dia 20 de fevereiro. E não fez nada, deixou passar. Eles não notificaram, perderam Agora, o prazo. calma aí. Aí eu fui lá no dia 2 de fevereiro e paguei as 2 parcelas que estavam em atraso. E eles receberam. A partir do momento que eles receberam... Ou seja, a partir do momento que eles receberam, você já está adimplente. Apto. Por quê? Porque daí eles consentiram com o pagamento. E você não pode nem ter o plano suspenso e muito menos cancelado. Só que a gente tem uma novidade agora também na modalidade de notificação. Antes, a gente não poderia ter a notificação por e-mails, mensagens de SMS ou WhatsApp. Agora pode, tá? A nova lei autoriza que essas notificações sejam por e-mail, mensagens de SMS ou WhatsApp, desde que sejam certificadas. A mensagem tem um certificado digital do plano de saúde e quem recebeu confirme o recebimento da mensagem. Então, se você não respondeu aquela mensagem, se você não confirmou o recebimento daquela mensagem, ela não conta como notificação. Então, só vai contar os seus 10 dias a partir do momento que você confirmar o recebimento. Então, ainda passa a ser mais seguro para as operadoras de plano de saúde aquela antiga notificação, que era feita através de carta com aviso de recebimento, ou seja, com AR, aquele papelzinho que você recebia na sua casa e assinava. Então, quando você assina e coloca a data lá, que o correio leva na sua casa e você assina, aquele papelzinho volta para o plano de saúde e aquilo ali conta como confirmação da sua notificação. Dali para frente, conta os 10 dias. Tá aí, entendeu? Tem alguma dúvida? Se tiver, entre em contato com a gente, 65 99691 2727, mensagem de texto, mensagem de voz, ou, se preferir, você pode ligar também, bater um papo comigo, tirar suas dúvidas de forma mais clara e bem transparente aqui comigo e com o Dr. Rolf.